graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite, né? Amém. Eu estou muito feliz, muito ansioso e muito preocupado, porque eu sei da responsabilidade que tenho aqui nessa noite. A impressão que é a primeira vez que eu estou aqui na frente, né? Todo mês praticamente a gente está aqui trazendo uma mensagem, mas sempre é algo diferente, né? Já tive aqui uma vez tentando passar essa mensagem, que eu vou tentar mais uma vez trazer. É uma mensagem bem forte. Nós que estudamos a lição essa semana, semana passada, e estamos estudando também os momentos cruciais de Jesus nessa terra. E a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia, ela tem um mistério muito grande. A Bíblia, para se entender, você precisa conhecer o autor. Diferente de um livro, que você pode ler o livro sem saber quem escreveu. Mas você tem que conhecer profundamente quem é o autor, quem motivou, para que você possa compreender, né? A mensagem que eu trago hoje é bem simples, mas ela é profunda. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, vai nos contar a história que nós já conhecemos de cor e salteado. Até porque nós somos estudantes da Bíblia, nós somos o povo adventista que aguarda a volta de Jesus Cristo a qualquer instante, raiar nessas nuvens, e oxalá estaremos preparados, estaremos de pé, aguardando esse maravilhoso dia, não é? Muito bem. Nós podemos ler, depois que nós lermos o versículo 36 até o 46, a Zoraide vai trazer aqui uma mensagem musical. Ok? Já acharam? Mateus 26, do capítulo 36 até o 46. Essa passagem é relatada nos 4 evangelhos. Um mistério grande, né? Eles fizeram questão de levar afinco esse acontecimento, né? Só que nós vamos ter uma outra versão, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, de Ellen White. Então vamos ler o que diz Mateus, a partir do versículo 36 do capítulo 26. Ele diz assim, ó: Em seguida foi Jesus com eles a um monte chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Vocês sabem quem são os 2 filhos de Zebedeu, né? Então disse eles: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora podes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo a mesma palavra. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A Zoraide vai louvar a Deus e depois a gente continua. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz.
estrada sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em torno de ver o homem condenado a morrer pela via dolorosa, que é a estrada do horror. Qual ovelha veio Cristo e Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu sim. Jesus se entregou e mostrou seu amor. Morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo em Senhor. E foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu enfim. Venceu enfim. Amém. Glória a Deus. Forte, né? Muito bem. Então, vamos prestar atenção e vamos meditar no que Ellen White deixou escrito neste livro. Todo mundo conhece, né, irmã Hilda? Esse aqui é meu, ganhei de presente da minha filha e tem sido de grande valia para mim, de grande proveito. Diante dessa situação que nós lemos, diante dessa passagem que nós lemos, eu vou tentar de uma maneira bem breve tentar explicar como tudo aconteceu. Alguns detalhes que a Bíblia não nos revela. Está escrito assim: Jesus, em companhia dos discípulos, o Salvador, percorreu devagar o caminho para o Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha uma prensa de azeite, né? A lua pascal, clara e cheia, brilhava em um céu sem nuvens. Detalhes, né? Sim. Quando se aproximavam do jardim, os discípulos notaram a mudança que havia ocorrido em seu mestre. A feição de Jesus começa a mudar, Jesus começa a ficar calado, ele sabe os momentos tristes que ele vai passar. Nunca antes os discípulos tinham visto tão extremamente triste e silencioso. À medida que andava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. Próximo da entrada do jardim, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção dos 3, pedindo-lhes que orasse por si mesmo e por ele. Em companhia de Pedro, o Tiago e João, entrou nas partes mais retiradas daquele horto. Fiquem aqui, disse-lhe, e vigiem comigo, tá? Mateus 26, 38. Essa semana eu tive a oportunidade nós estamos estudando a lição e a gente faz comentário, eu e o irmão Marcos, e agora nós temos também o nosso irmão Éder, muito bom. E essa situação eu vejo a preocupação de Jesus com os discípulos. Os 3 discípulos que Jesus levou, eu acredito que Jesus tinha pensado que os 3 estavam mais fortes, mais preparados.
porque ele leva todos, a Bíblia diz que leva todos os seus discípulos, o Judas não estava lá, logicamente, e ele leva os 3 para junto dele. Só que mesmo estando junto, por 3 vezes, Jesus ainda se afasta um pouquinho. A impressão que eu tenho, isso é a impressão minha, é que Jesus não queria transparecer para ele o sofrimento, a angústia e a agonia pela qual ele estava passando, mas os discípulos perceberam isso. Ellen White fala que os discípulos nunca antes tinham visto Jesus tão calado e tão com a feição diferente. E continua assim. Jesus foi uma pequena distância deles, caiu prostrado por terra, sentia que pelo pecado estava sendo separado do seu Pai. O abismo era tão largo, tão escuro, tão profundo, que tremeu diante dele. Jesus tremeu diante dessa situação. Essa semana, eu e Zoraide meditando na passagem, eu comentei, Zoraide, é impressionante como em nenhum instante Jesus vacilou em 2 pensamentos. Em nenhum instante Jesus titubeou. Em nenhum instante Jesus falou assim, para mim, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Em nenhum momento. Exceto essas 3 vezes que ele pergunta, nessas 3 orações que ele faz ao Pai, que se é possível que passe dele esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai, a vontade de Deus. E nós sabemos, o adversário, inimigo das nossas almas, no momento de rebelião, ele deixa bem claro que nenhum ser humano era capaz de cumprir a lei de Deus, não é isso, irmã Hilda? Ele se gabava em dizer isso, que era impossível uma pessoa humana, uma criatura de Deus, cumprir as leis contra o pecado. E o motivo foi esse, de Jesus vir à terra e mostrar sim que é possível. E continua assim. Os reinos do mundo finalmente se tornariam posse de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso, mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria para sempre em seu poder. Esse foi o motivo de Jesus não ter voltado atrás. Jesus volta atrás, Satanás toma conta e nós não teríamos perdão, nós seríamos dominados totalmente. Eu fico fazendo uma comparação do momento em que o Espírito Santo foi retirado dessa terra, com todas as tragédias, com todas as desgraças, catástrofes, epidemias, doenças, terremoto, maremoto, matança, guerra, criança morrendo de fome, criança matando criança, pai matando filho, filho matando pai, tragédias e mais tragédias. O Espírito Santo ainda está na terra. É impressionante. O Espírito Santo ainda está na terra. Imagina quando ele for retirado desse lugar. A tristeza, a desolação, que nós estávamos estudando, que não vai ser esse lugar. E continua dizendo assim: com os resultados do conflito perante si, o coração de Cristo se encheu de terror da separação de Deus. Satanás dizia-lhe que caso ele tornasse o fiador de um mundo pecaminoso, a separação seria eterna. Satanás pressionava o Redentor, apresentando a situação exatamente da pior forma. Olha a situação. A nação que alega estar acima de todas as outras em termos terrestres e espiritual rejeitou a ti. O mundo rejeitou a ti. Aquela conversa que teve no jardim foi essa. Um dos teus próprios discípulos te trairá. Jesus já estava sabendo disso. E o adversário continua sussurrando no ouvido de Jesus, dizendo assim, um dos teus mais dedicados seguidores te negará. Todos te abandonarão. Todos os seus seguidores te abandonarão. A impressão que dá é que só falta o adversário falar assim: você está achando que vale a pena por esse povo? Por tudo isso que você fez? Por essas curas? Por essas transformações? Por esse amor que você exalou por todos esses 3 anos e meio, 3 anos e alguns meses? Isso não vai valer a pena.
Isso não vai valer a pena. E ele continua assim, ó, em sua agonia, segura-se no solo frio, Jesus, tentando impedir de ser levado para longe de Deus. O medo de Jesus ali era ser tirado da presença de Deus. Dos seus pálidos lábios sai o angustiado grito: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Mas no mesmo momento acrescenta: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Agora vem algo extraordinário. O universo celestial havia observado com intenso interesse toda a vida de Cristo. Cada passo, desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. E que cena era aquela para milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins e serafins contemplarem. Anjos pairavam sobre o Getsemane, a fim de testemunhar essa cena horrenda. Contemplaram o Filho de Deus, seu amado comandante, em sua agonia sobre-humana, aparentemente morrendo no campo de batalha, para salvar um mundo perdido e a perecer. Todo o céu ouviu aquela oração de Cristo. A agonia de sua alma, que por 3 vezes arrancou de seus lábios trêmulos e pálido o clamor: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, convulsionou o céu. Imagina a situação de milhares, né? São muitos anjos, né? Eles contemplaram toda a vida de Jesus, desde a manjedoura, como diz aqui, a fuga para o Egito, as curas, o sermão no templo, né? As curas, a transformação da água em vinho, a expulsão de demônios, a cura de leproso, a cura de cego, né? A cura de mulher, de filhos de soldados, né? De centurião, filha, ressuscitou filha. E o mínimo que os anjos imaginariam que ia acontecer era totalmente fora do que estava acontecendo. E continua: os anjos que tinham feito a vontade de Cristo no céu desejavam ansiosamente confortá-lo. Os anjos tinham vontade de confortar Jesus naquele momento terrível. Entretanto, estava além de suas forças aliviar a tristeza que Jesus sentia. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado, de modo que apenas podiam contemplar com assombro o objetivo de sua adoração, agora sujeito a uma inexplicável aflição. Você já imaginou? Todos nós aqui temos filhos, exceto a Bruna, né? Também não. Você vê o seu filho apanhar e você de braços cruzados. Você vê o seu filho apanhar inocente. Apanhar, que eu falo, é tomar uma surra de verdade. E você apenas contemplar. Olha que por mais que um filho seja desobediente, por mais que uma filha seja desobediente, um pai, uma mãe, jamais ia suportar uma coisa dessa. A gente fala, a aflição desses anjos também foi terrível, porque eles tinham vontade de vir e só ficaram aguardando ordens para confortar Jesus. E continua assim: 3 vezes a súplica por livramento brotou dos lábios de Cristo. O céu, não mais podendo suportar a cena, enviaram um mensageiro de consolação ao prostrado Filho de Deus, estabelecendo e morrendo sobre a acumulada culpa do mundo. Na crise suprema, quando coração e alma se romperam sob o fardo do pecado, Gabriel foi enviado para fortalecer o divino sofredor e animá-lo a prosseguir no caminho manchado de sangue. Veio confortar de uma certa forma, mas não veio evitar. Veio apenas dar força para ele suportar o que já estava predestinado, não é isso?
parágrafo que eu deixei bem cifrado aqui é o seguinte: nesta horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu. Surgiu uma luz nas trevas no momento de crise, e o poderoso anjo, que está na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tirar o cálice das suas mãos, mas para fortalecê-lo, a fim de que bebesse com a certeza do amor do Pai. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que envolvia o Salvador. Viram o anjo inclinando sobre o prostrado mestre. Viram-nos erguer a cabeça do Salvador sobre seu peito e apontar para o céu. Ouviram sua voz como música suave, dizendo as palavras de conforto e esperança. Novamente, os discípulos, em seu cansaço, cederam àquela estranha sonolência que os dominava. Novamente, Jesus os encontrou adormecido. Olhando com tristeza para eles, disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Nenhum vestígio da sua recente agonia podia ser visto quando Jesus foi em direção ao traidor. Aquela angústia, aquela tristeza que há poucos minutos Jesus tinha tido, agora ele estava de uma outra forma, já estava da forma natural. E continua dizendo assim: Cristo tinha poder para livrar a si mesmo, quando ele proferiu no Getsêmani as palavras: eu sou. Foi imediatamente circundado pelos anjos, e aquela turba, aquela multidão, teve todas as evidências que podiam ou queriam ter que Cristo possuía o poder de Deus. Todos aqueles soldados, todas aquelas pessoas que saíram para capturar Jesus, levaram corda, levaram lança para trazer ele amarrado. Naquele momento, Ellen White escreve que todos eles, naquele momento, reconheceram que Jesus Cristo tinha o poder de Deus. Todos eles. Mas olha que coisa terrível. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles tinham libertado Jesus, mas os anjos em comando não lhe permitiram. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena da sua humilhação. O mais fraco dos anjos poderia ter feito a multidão se prostrar sem força, libertando a Cristo. O anjo que pouco antes estivera confortando a Jesus, colocou-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e algo como uma pomba pairou sobre ele. Na presença dessa glória divina, a multidão assassina não pôde permanecer em pé. Retrocedeu cambaleando, sacerdotes, anciãos, soldado e o próprio Judas caíram como morto no chão. Entretanto, rapidamente a cena mudou. O anjo se retirou, deixando Jesus em pé, calmo e com domínio de si mesmo. Os brilhantes raios do luar banhavam sua pálida face. Entretanto, os perseguidores o rodeavam, prostrados e indefesos, e os discípulos estavam demasiado assombrados para emitir uma só palavra. Os discípulos não fizeram nada. Agora vamos ver a outra parte. Quando o anjo se afasta, os endurecidos soldados romanos se colocam em pé, e com os sacerdotes e Judas reúnem-se à volta de Cristo, como se envergonhados por sua fraqueza e temerosos de que ele pudesse escapar de suas mãos. Estava com medo de Jesus escapar dali. Os discípulos haviam pensado que o mestre não seria preso. Ficaram decepcionados e indignados quando viram as cordas trazidas para amarrar as mãos daquele que amava. Em sua indignação, Pedro puxou precipitadamente a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus viu o que fora feito, soltou as mãos, dizendo: deixem, basta. Tocou a orelha e esta foi curada instantaneamente. Então disse Pedro: coloque a espada de volta no seu lugar. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 52.
Quando essas palavras foram proferidas, o rosto dos anjos se animou. Eles desejavam naquele exato momento cercar seu comandante e dispensar a multidão enfurecida. A vontade dos anjos era essa. Outra vez, porém, a tristeza caiu sobre eles, ao Jesus acrescentar: mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? O coração dos discípulos também emergiu um desespero e amargo desapontamento quando viram Jesus deixando ser levado pela multidão. Cristo deveria ser julgado formalmente diante do Sinédrio, mas foi submetido a Anás para um julgamento preliminar. Quando o conselho se reuniu no tribunal, Caifás ocupou o lugar como presidente. Contemplando o prisioneiro, ele foi tomado de admiração pela nobreza e dignidade do seu porte. Teve a convicção de que esse homem tinha parentesco divino. Caifás tinha certeza de que Jesus tinha parentesco com Deus. Eles tinham certeza disso. Todo o céu presenciou o tratamento cruel dispensado a Cristo. Nas terríveis cenas na sala de julgamento, Deus mostrou ao universo celestial o Espírito que se manifesta naquele que não estão dispostos a obedecer a sua lei. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus das mãos dos seus inquisitores, mas os anjos em comando não lhe permitiam. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de humilhação. Eu vou pular um pouquinho aqui. Pilatos, ele procura uma forma de se manter neutro na situação, porque Jesus já está ali machucado, amarrado, não está oferecendo resistência nenhuma. A preocupação do romano não era com religião, a preocupação dos romanos era com imposto e manter tudo em ordem. Religião, cada um tinha uma. Existe um estudo que tinha mais de 40 religiões naquela circunstância, mais de 40. Tinha os meninos que estudavam lá nas cavernas, né? Esqueci o nome. Estudavam lá, era bem religioso. Tinha os escribas, fariseus, aproximadamente 40 religiões. Então, a preocupação dos romanos não era nada com religião. Então, você paga o seu imposto aqui, que é mais do que você ganha, que era um imposto quase que impagável, e ai daquele que não pagasse imposto, que era rebelde, era motivo de ser preso e chicoteado, porque pegava um para servir de exemplo para o outro. E o que me chama a atenção é que a mulher dele tem um sonho, né? Aí eu fico pensando, Deus deu um sonho para um gentil, para um romano, para uma pessoa que não serve, uma pessoa que não, né? Mas quem sou eu para determinar para quem Deus vai dar sonho, não é? Para que ele não tomasse posição nenhuma, não entre na causa desse justo. E assim ele fez. E ele teve aquela mirabolante ideia de tentar, aparentemente, livrar Jesus, colocando agora um criminoso de verdade. Porque até então Jesus Cristo entrava e saía do templo e ninguém prendia ele. Curava e ninguém achava ruim. Por mais que tentaram pegar ele no pulo, pegar ele em algum erro, com moeda, né? Com moeda de imposto, se ele curava em nome de quem, porque João batizava e você agora batiza em nome. Então era tudo uma coisa que, se eles quisessem ter pego, não tinha porquê, né? Então a impressão que tem é que Pilatos tem essa noção e assim coloca um criminoso de verdade. A gente sabe muito bem o que acontece, né? O que é bem triste para nós é saber que Satanás e seus anjos tentavam Pilatos e procuravam conduzi-lo à sua própria ruína. Sugeriram-lhe que, se não tomasse parte na condenação de Jesus, outros o fariam. Mesmo nesse momento, Pilatos não foi deixado agir cegamente. Uma mensagem de Deus o advertiu de que o que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo, agora vem falar que a esposa de Pilatos
havia sido visitada por um anjo do céu. Tinha visto em sonho o Salvador conversando com ele. Contemplou em julgamento no tribunal. Viu as suas mãos firmemente amarradas, como a de um criminoso. Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e príncipes cheios de inveja e perversidade, acusando com fúria a Jesus. Ouviu as palavras: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer. Viu Pilatos entregar Jesus aos açoites, depois de dizer: não encontro nele crime algum. Ouviu a condenação pronunciada por Pilatos, e viu entregar Cristo aos seus assassinos. Viu a cruz erguida no Calvário, viu a terra envolvida em trevas e ouviu misteriosamente gritos: está consumada. Ainda outra cena apareceu: viu Cristo sentado em uma grande nuvem branca, enquanto a terra oscilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença da sua glória. Com um grito de terror, ele acordou e escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quem presenciou aquela cena? Está fazendo uma pergunta. O universo celestial, Deus Pai e quem mais? Satanás e seus anjos contemplavam com muito orgulho aquela situação horrorosa. Anjos celestiais ouviram as provocações zombadeiras, escarneceiras, e viram o sacudir das cabeças. Com alegria, eles teriam se colocado ao lado do Filho de Deus em sua humilhação e angústia corporal, mas não lhe foi permitido fazê-lo. Os principados e potestades da terra se reuniram em torno da cruz. O grande apóstata, ainda mantendo notável estatura, conduzira a apostatada hoste que se uniu aos seres humanos em lutar contra Deus. Cristo não cedeu minimamente ao inimigo torturador, mesmo quando, sob a mais amarga angústia, legiões de anjos maus estavam à sua volta, ao passo que os santos anjos foi ordenado que não rompesse fileiras e não se envolvesse em conflito com o inimigo que tentava e injuriava Cristo. Também não lhe foi permitido ministrar o angustiado espírito do divino sofredor. Foi naquela hora de terrível treva que a face do Pai, escondida com legiões de anjos do mal, envolvendo-o com os pecados do mundo pesados sobre ele, ele que de seu pálido lábios irromperam as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe que esse momento é triste na história, né? Porque você sabe que todo o pecado do mundo recaiu sobre uma pessoa inocente, e até pecado de pessoas que ainda não tinham nem nascido, até pecado de pessoas que já tinham morrido, desde a fundação do tempo, desde a fundação do mundo, para que nós tivéssemos essa oportunidade, né? Para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de entrar no céu pelas portas, para que nós tivéssemos a oportunidade, num breve raiar de Jesus Cristo, a nossa esperança é subir com Ele, até porque temos deixado nossos maus caminhos, né? Temos parado de fazer coisa errada, estamos sempre na casa do Senhor buscando perdão, estamos fazendo, não de uma forma assim tão precisa, mas estamos procurando fazer algo para agradar a Deus, dando estudo, ajudando o próximo, orientando, falando da palavra, dando ensinamento, não é isso? É muito pouco, isso não nos garante a salvação, mas nós estamos no caminho certo.
nós estamos no caminho certo. Isso não faz de nós, irmão Marcos, diferente das pessoas lá fora. A gente só não pode ser o quê? Pior do que eles, porque senão não faz sentido uma coisa dessa. E quando eu vejo essa situação, que o próprio pai se aparta do filho no momento que ele mais precisava, houve o pessoal fala um rebuliço muito grande, né? Por um bom tempo ficou tudo escuro, ninguém entendia nada, ficou tudo em trevas, e Jesus ali pregado por mim e por nós. E aí vem um lado que me toca. Eu sou grato a Ele por isso. Eu tenho feito por merecer esse sofrimento todo. A lição dessa semana, lá no finalzinho, vai falar que aquele traidor, quando aquela mulher lavou os pés dele lá com o bálsamo, unguento, ele estava preocupado com o valor daquele unguento, mas que a moeda que ele recebeu em troca da traição era menos da metade do valor daquele unguento. E conversando e estudando sobre a traição de Jesus, eu fico triste. Eu fico triste porque por muito pouco Jesus foi traído por Iscariotes. 40 moedas de prata? É isso? Ou é 30? 30? 30 moedinhas de prata. O preço de um escravo? O preço de um preço de nada. Menos da metade do valor daquele unguento. E nessa história toda, você sabe onde eu vejo esse Judas? Em nós. É em nós. Você sabe por quê? Porque nós traímos Jesus de graça. Quando viramos as costas, quando não fazemos o que nós sabemos que temos que fazer e não fazemos, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e fazemos a nossa. A gente tem mania de falar que no sábado está todo mundo aqui reunido, bonitinho, isso é muito bom. É lógico que é muito bom, nós temos que vir para a igreja dia de sábado mesmo. O sábado é um dia especial. Temos que vir bonitinho, temos que vir arrumadinho, né amor? Cabelinho penteadinho, cheirosinho. Temos que vir mesmo. Mas também temos que vir na quarta-feira. Temos que vir quando está chovendo. Porque quando é para o trabalho, vai, não vai? Ah, patrão, eu não vou não porque está chovendo. Patrão, eu não vou hoje porque está muito calor. Eu não acordei bem, patrão, então eu também não vou. Eita, é estranho, isso é mais fácil obedecer aos homens, então. E aí eu me coloco nessa situação. Mas o que me chama a atenção é a parte crucial. Que diz assim: a morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo. E será o nosso tema no mundo por vir. Vocês sabiam disso? Isso vai ser tema do mundo por vir? Nós vamos lembrar desse momento? Nós vamos ver a mão furada, as cicatrizes em Jesus? Isso é maravilhoso. Cristo, em sua vida e morte, resolveu para sempre a profunda e ampla questão quanto a se existe em Deus abnegado e se Deus é luz e amor. Foi essa questão surgida no céu, o que representou o início do afastamento de Satanás em relação a Deus, a mudança ou abolição das leis do seu governo nas cortes celestial foi exigida como evidência do amor de Deus. A lei foi exigida como evidência do amor de Deus. A gente consegue entender isso, irmã Hilda? Qual de nós consegue entender uma situação dessa? Você recebe uma lei, você recebe uma ordenança como prova de amor, mas por outro lado da moeda você vê o preço que foi pago por esse amor. Não foi de grátis. Não foi... faz tanto tempo, nem lembro mais. Como é que foi lá a morte dele? Eliot fala que todos os dias nós temos que meditar em Mateus 27, que fala da crucificação, para a gente não esquecer do valor que foi pago por nós.
Que nós continue, hoje é quarta-feira, continue lendo a lição dessa semana, que essa semana é maravilhosa, e sábado nós vamos estar aqui. Na verdade, essa mensagem é só um esboço do que nós vamos debater aqui no sábado, que é uma passagem maravilhosa. E nós temos que ter essa mensagem de Jesus Cristo em nosso coração, de que foi pago um preço de sangue, foi pago um preço muito caro, muito valioso por nós. Amém?